pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Elon e juntamente com o Andrié, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução histórica dos modelos atômicos. E como tópicos da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de átomo na antiguidade. A gente vai falar as principais características dos modelos mais comuns, No caso, o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e, por fim, falar um pouco sobre o modelo atômico atual. E esse conjunto de conhecimentos que a gente pretende trazer para a aula de hoje vai servir para a gente ter um grande entendimento da composição da matéria. Como assim? A gente vai ver que a matéria é composta de átomos. Então, estudar o átomo, entender suas características, entender suas propriedades, vai nos ajudar a entender a matéria como um todo, vai nos ajudar a compreender vários fenômenos. Então, esse é o nosso intuito na aula de hoje, certo? Bom, mas antes de qualquer coisa, a gente notou através dos tópicos que tem um termo que se repete bastante, que é o termo modelo. Então, o que é, afinal, um modelo científico? Um modelo científico nada mais é do que uma forma de representar a realidade, representar uma determinada ideia, representar um determinado fenômeno, representar um determinado conceito. Então, se baseando na aula que pretendemos abordar hoje, nos conteúdos que pretendemos abordar hoje, a forma de representação é o átomo, pois estamos tentando compreender o átomo. Então, daí a gente já tira também o objetivo da criação de modelos. Compreender melhor algumas ideias, alguns conceitos e alguns fenômenos. Tá ok? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com modelos, ou seja, formas de representação. Nesse caso, na aula de hoje, formas de representação do átomo. Vamos conhecer alguns cientistas que se dedicaram a elaborar uma forma, algo visual para tentar compreender a matéria, compreender o íntimo da matéria, a matéria de uma forma mais interna, digamos assim. Mas uma coisa que vale muito a pena pontuar também é que os modelos possuem limitações. E daí vocês podem se perguntar, então por que a gente utiliza modelos se os modelos possuem limitações? Bom, a gente parte do princípio de que representar a realidade, representar os fenômenos naturais é algo de extrema complexidade. Então, o modelo surge como um facilitador, uma maneira de nos ajudar a compreender melhor determinados fenômenos. E essas limitações, embora pareça algo prejudicial, de certa forma, algo um pouco pejorativo, mas, na verdade, essas limitações vão contribuir para o desenvolvimento de uma determinada ideia. E a nossa intenção é deixar isso um pouco claro no decorrer da apresentação do conteúdo. Se essa ideia inicial de modelo tiver ficado um pouco confuso, guarda aí, por enquanto, essa confusão, digamos assim, que no decorrer da aula vamos tentar deixar isso mais claro, certo? E qualquer coisa pode perguntar aqui embaixo nos comentários. Então vamos para a aula em si agora, Depois que a gente viu essa questão da introdução e entendemos agora o que é um modelo, vamos agora partir realmente para a evolução histórica do conhecimento químico no que diz respeito ao átomo. A ideia de átomo que se tem na antiguidade é baseada em dois pensadores, basicamente, no Leucipo e no Demócrito. Ambos acreditavam que o universo era constituído essencialmente por duas coisas, pelo vazio e por partículas indivisíveis. E por essas partículas serem indivisíveis, eles denominaram essa partícula fundamental da matéria de átomo, pois átomo, na sua origem gramatical, significa justamente indivisível. Os filósofos acreditavam também que um átomo iria ser diferente do outro com relação a algumas características. E que características eram essas? A sua forma, o seu tamanho e o seu movimento. Então, os pilares da teoria atômica começam agora a se fundamentarem com essas teorias, essas ideias trazidas por Leucipo e por Demócrito. No entanto, a gente observa que na antiguidade existia uma certa treta. Por quê? Porque o Leucipo e o Demócrito acreditavam na existência do átomo,
No entanto, o Aristóteles, que era outro pensador muito renomado de sua época, acreditava que a matéria era, na verdade, contínua. E, além de ser contínua, seria formada pelos 4 principais elementos da natureza, sendo eles o fogo, a água, a terra e o ar. E nessa união de conhecimentos foi fundamentada a teoria que ficou conhecida como teoria dos elementos, elaborada justamente pelo Aristóteles. Então, só recapitulando, o Leucipo e o Demócrito acreditavam que a matéria era constituída por átomos que eram partículas indivisíveis. No entanto, Aristóteles acreditava que a matéria era contínua e formada pelos 4 principais elementos da natureza. Hoje, a gente sabe que essa ideia de elemento químico é diferente da ideia de elemento da natureza e que a matéria é realmente, definitivamente, composta por átomos. No entanto, essa ideia de Aristóteles ainda durou cerca de 2000 anos, e isso vai ter consequência direta no desenvolvimento da química. E esse é um tópico que vamos abordar no decorrer da aula de hoje. Então, esse era o nosso cenário na antiguidade. Então, se a gente está admitindo que a ideia do Aristóteles estava errada e o átomo realmente existe, nada mais natural do que nos perguntarmos: se o átomo existe, então qual é a sua forma? Trouxemos até a figura, né, uma referência ao investigador, porque os cientistas que vamos abordar de agora em diante se propuseram justamente a investigar a matéria, a tentar compreender qual seria a sua composição, e a partir disso compreender suas características, suas propriedades, suas formas, dentre outras coisas. Certinho? Então, vamos ver o nosso primeiro cientista. O primeiro cientista que vamos ver que elaborou um modelo atômico de forma realmente concreta é o John Dalton. E o John Dalton ele foi muito inspirado pelo seu contexto científico da época. Então, basicamente, as ideias que ele tomou como fundamento para sua teoria, para o desenvolvimento do primeiro modelo atômico, foi a lei da conservação da massa de Lavoisier, a lei das proporções definidas de Proust, a lei das proporções múltiplas dele mesmo, né, do próprio Dalton, assim como também o estudo dos gases, que era algo que estava muito em voga na época. E a partir dessa união de conhecimentos, né, dos seus estudos, dos seus experimentos, ele propôs a criação do modelo que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O modelo da bola de bilhar é, em outras palavras, né, para um contexto um pouco mais próximo do nosso, é o modelo da bola de sinuca, certo? Então, se a gente pensar numa bola de sinuca, a gente percebe o quê? Que se trata de um objeto de formato esférico e homogêneo. Ele é maciço, ou seja, não possui partes ocas, não é como se fosse uma casca e um vazio dentro, é algo realmente todo preenchido, todo compacto. E, além disso, é algo que, para o Dalton, né, atribuindo essas características ao átomo, era impenetrável, indestrutível e indivisível. E daí a gente tem até esse macete dos 3 Is, né, que é justamente impenetrável, indestrutível e indivisível, para facilitar a memorização das características. Certo? Então, esse era o modelo atômico de Dalton. Era como Dalton, na sua época, enxergava o átomo, como uma espécie de bola de bilhar. Mas a gente pode pensar ainda mais. Se um modelo tenta explicar fenômenos, tenta explicar ideias, tenta explicar conceitos, como o modelo atômico de Dalton contribuiu para que os químicos pudessem desenvolver ainda mais a química, né? A ciência da química. Então vamos ver alguns exemplos. Uma das contribuições de Dalton através da elucidação do seu modelo atômico foi que, a partir dele, a gente consegue agora compreender melhor o que são substâncias simples e substâncias compostas. É do nosso conhecimento que substâncias simples são formadas por apenas um único elemento químico, e substâncias compostas são formadas por 2 ou mais
elementos. Então, se a gente representar as moléculas através da forma de esfera, né, assim como Dalton propôs que seria o átomo, a gente consegue visualizar toda a interação e ter uma visão da composição, assim como também da forma da molécula. Então, trouxemos aí 2 exemplos para vocês. O exemplo do gás hidrogênio, onde a gente tem um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio, e a gente tem o outro exemplo também da amônia, onde a gente observa que a gente tem um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, a gente consegue fazer essa distinção entre substância simples e composta, imaginando os átomos como sendo esferas. Outra contribuição do modelo atômico de Dalton foi que, a partir dele, a gente consegue compreender melhor o conceito de mistura. Também é do nosso conhecimento que misturas são formadas basicamente pela união de substâncias. Então, vamos imaginar o sistema, assim como está posto aí para vocês na figura. Vamos imaginar um sistema onde a gente tem uma mistura de 2 gases. Um dos gases é representado pelas esferas amarelas e outro gás é representado pelas esferas verdes. E daí a gente nota que, fazendo essa representação de esfera, a gente consegue visualizar realmente 2 gases no sistema. E isso nos ajuda a identificar as substâncias que compõem um determinado sistema e assim a gente poder classificar aquele sistema como uma mistura. E até mais, né? A gente pode até mesmo, dependendo do caso, classificar como uma mistura homogênea, como uma mistura heterogênea. Outra grande contribuição do modelo atômico de Dalton foi que, através dele, a gente pôde compreender melhor a lei da conservação da massa de Lavoisier. Qual é o enunciado dessa lei? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso é o que rege basicamente as relações entre as massas atômicas dos átomos em algumas transformações químicas. Se a gente trazer a ideia do modelo de Dalton para compreender essa questão da lei da conservação da massa, a gente consegue visualizar como, através da reação abaixo, né, através desse exemplo de síntese da água, como estão organizados, estão dispostos os átomos de hidrogênio e oxigênio, fazendo a gente também já ter uma noção do que vem a ser uma reação química, né? Como um exemplo, né, de algo que pode ser extraído também a partir dessa forma de representação. Bom, e a título de curiosidade, né, a gente traz aqui que o Dalton também ainda foi mais além. Através dos seus estudos, ele também tentou atribuir uma espécie de representação ou nomenclatura para os diferentes tipos de átomos. Então, observem nessa tabela que os átomos, né, de oxigênio, carbono, hidrogênio, dentre outros elementos químicos, são representados por circunferências e cada circunferência vai ter alguma característica própria dela para poder fazer essa distinção entre os elementos. Então, se atentem aí como Dalton propôs essas formas de representação. E agora vamos para o momento de reflexão. Então, a gente vai deixar agora um questionamento para vocês, para que vocês tentem chegar à resposta só. Caso não consiga, basta deixar aqui nos comentários a sua dúvida que vamos tentar auxiliar, vamos tentar ajudar, certo? Então, qual é essa primeira indagação? Por que demorou tanto tempo para surgir o primeiro modelo atômico de forma realmente concreta? E o porquê dessa pergunta, né? Se a gente for tomar como base os primeiros indícios da teoria atômica, eles surgem em 500 e 460 a.C. com o Leucipo e o Demócrito. No entanto, a gente só vai ter uma forma de representar o átomo em 1808 com o John Dalton e o seu modelo da bola de bilhar. E o porquê disso? Por que demorou tanto tempo para que a gente conseguisse fazer realmente uma forma de representação para o átomo? E eu deixo esse questionamento para a reflexão de vocês. Bom, então a gente finalizou essas discussões com relação ao modelo atômico de Dalton. Então a gente vai focar agora em um outro contexto histórico. E que contexto histórico é esse? É o contexto histórico que surge agora a questão da divisibilidade do átomo. A quebra desse conceito é algo de extrema importância para o desenvolvimento da teoria atômica. Por quê? Porque até o Dalton, até 1808, né,
por volta de 1808, melhor dizendo, ainda acreditava-se que o átomo era indivisível. E essa quebra da indivisibilidade do átomo vem justamente pelos avanços dos estudos relacionados à eletricidade. Então, toda essa bagagem teórica que é agora trazida à tona pelo advento da eletricidade vai influenciar diretamente no desenvolvimento da teoria atômica, assim como nós vamos ver. Um cientista que teve grande destaque em fazer experimentos com a utilização da eletricidade foi o William Crookes, onde ele criou o aparelho que ficou conhecido como ampola de Crookes. E o que era basicamente esse aparelho? Era uma espécie de ampola, né? Assim como o próprio nome diz, mas para a gente, de uma forma mais simples, pode ser uma espécie de tubo de vidro. Então ele pegou um tubo de vidro, adicionou dentro desse tubo de vidro um gás em baixas pressões e ele induziu uma corrente elétrica nesse tubo. E ao induzir uma corrente elétrica nesse tubo, ele observou que um feixe era produzido. Um feixe que se propagava em linha reta e possuía uma certa coloração verde. Foi aí que ele deduziu, né, que esse raio teria certas propriedades negativas. Mas isso daí é uma discussão que vai ser sanada realmente pelo próximo cientista que vamos ver. Através dessa submissão a uma corrente elétrica, né, da ampola de vidro, o Crookes atribuiu o nome desse raio como sendo raios catódicos. Agora sim, com o Thomson é que essa ideia dos raios catódicos vão ter aí um impacto um pouco mais forte na comunidade científica. Por quê? Porque o Thomson ele meio que melhorou o experimento do William Crookes. Além da ampola de vidro, né, a questão do gás, a questão da submissão à corrente elétrica, o Thomson também submeteu essa ampola a um ímã. E quando ele fez isso, ele observou que o raio que antes se propagava em linha reta agora sofreu um desvio. E esse desvio foi sofrido justamente na direção do polo positivo do ímã. Então, se o feixe foi atraído pelo polo positivo, realmente as suas partículas, né, a sua composição seria de natureza negativa. Foi aí que foi realmente, efetivamente comprovada a existência do elétron. E agora, com a existência de uma partícula carregada na matéria, o Thomson propõe uma forma de representação nova para o átomo, utilizando agora suas novas descobertas. Dessa forma, através das conclusões do seu experimento, o Thomson admitiu que o átomo seria então uma esfera de carga positiva e seria também homogênea. E essa esfera ela iria representar quase toda a massa do átomo. E onde estariam os elétrons, né? Já que ele comprovou a existência deles através do seu experimento que foi inspirado nas ideias do Crookes. Os elétrons estariam distribuídos ao longo do átomo, certo? De modo que também fosse mantida a neutralidade, pois o Thomson, assim como o Dalton, acreditavam que o átomo era neutro. Então, a única forma de eu neutralizar essa carga negativa vinda dos recém-descobertos, entre aspas, né, elétrons, era se essa esfera fosse carregada positivamente. E o seu modelo é muito conhecido como o modelo do pudim com passas. É um pouco estranho pensar no pudim com passas, pois não é algo comum da nossa cultura. Para a gente poderia pensar numa espécie de panetone, numa espécie de melancia, numa espécie de brigadeiro. Mas qual seria a lógica geral do pudim com passas, né? Vamos tentar mentalizar aí um pudim com passas e como seria isso? O pudim é essa esfera de carga positiva e homogênea, né? E as passas seriam justamente os elétrons que estariam distribuídos ao longo dessa massa. Um pouco diferente da nossa realidade, mas que ainda tem seu potencial educativo, digamos assim, para a gente conseguir compreender melhor esse modelo. Para o panetone poderia ser da mesma forma, né? Se a gente pensasse, por exemplo, no chocotone, as gotas de chocolate seriam os elétrons e a massa do panetone em si seria essa esfera de carga positiva, né? Ou algo desse tipo, dessa natureza. Mas é isto. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E quais foram as contribuições do modelo de Thomson? Assim como a gente viu no modelo de Dalton, né?
E também a partir da própria definição de modelo que a gente trabalhou inicialmente, o modelo ele também é criado com o objetivo de trazer contribuições. E quais foram as contribuições do modelo de Thomson? Agora, a gente está lidando com a natureza elétrica da matéria, ou seja, a gente está admitindo que o átomo agora possui partículas carregadas. E através dos estudos da eletricidade, a gente conseguiu comprovar essa questão também da divisibilidade do átomo, pois o átomo ainda poderia ter ali partes menores, que seria uma parte positiva e uma parte negativa. Então ele poderia ser fragmentado, poderia ser dividido. E isso já traz também o nosso terceiro ponto, né, que é a questão de partículas pequenas e com carga no átomo. Então, o átomo que antes era uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, impenetrável, aquela coisa toda, né? Agora está um pouco mais complexo, está uma representação um pouco mais complexa, porém mais fiel à realidade, né? Mas a gente vai ver ainda que esse modelo ainda tem muito que sofrer uma espécie de upgrade, digamos assim. E mais um, vamos refletir? E dessa vez, qual é a indagação que a gente deixa para vocês? Os elétrons podem estar distribuídos de qualquer forma? A gente viu que os elétrons eles estão ali distribuídos ao longo dessa massa. No entanto, a gente não falou nada com relação à posição que eles ocupam. Será que esses elétrons eles podem estar distribuídos de qualquer forma? Podem estar uns próximos dos outros ou eles têm que estar a uma certa distância para manter um certo equilíbrio, para manter uma certa estabilidade? E daí a gente deixa essa reflexão para vocês. E agora eu vou passar a bola para o Andrié, que ele também vai dar continuidade à evolução histórica dos modelos atômicos. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Meu nome é Andrié, como o Alan já falou lá no início. Vou continuar aqui o assunto, ok? Então, radioatividade. André, por que você vai falar sobre radioatividade? Porque a gente viu, né, que a partir dos estudos, a partir do avanço, né, científico, a gente pode elaborar um novo modelo atômico. Isso ajuda, na verdade, a elaborar um novo modelo, ok? Vai ficar mais claro quando eu for falando mais para frente. Mas, enfim, defino radioatividade. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos possuem de emitir espontaneamente, isso é bem importante, ok? Radioatividade é espontânea. Por exemplo, lá na máquina de raio-x, eu não tenho um elemento radioativo, porque não é espontâneo. É uma máquina que emite radiação apenas, ok? Enfim, voltando. São átomos que alguns átomos possuem de emitirem espontaneamente partículas e ou ondas. Não necessariamente ele vai emitir os dois, ok? Ele pode emitir, o átomo ele pode emitir tanto partículas alfa, beta, ou ondas, simplesmente energia no caso, ok? Então, a radioatividade é isso, você tem um átomo que ele está instável, ok? E nessa instabilidade, ele pode emitir tanto ondas eletromagnéticas, como está na imagem aqui, ondas, quanto partícula. Os dois são radiação. Radiação é o que é emitido, né? Radiado. Por isso que é radiação. Então, o átomo instável ele emite ondas eletromagnéticas ou partículas, ok? Isso para obter a estabilidade. Tranquilo? Vamos continuar. Qualquer dúvida, pessoal, vocês botem nos comentários que a gente responde depois, ok? No videozinho aqui embaixo. Enfim, momento de curiosidade. Marie Curie, bem francesa, né? Apesar de não ser francesa, ela é polonesa, na verdade. Mas, enfim, esse é seu nome francês, Marie Curie. Foi a responsável por grandes avanços no estudo da radioatividade, sendo pioneira. Como assim, André, pioneira? Apesar de já existir alguns estudos sobre algo parecido, né, radiação, na verdade, raio-x, etc., tipo, ela foi a pioneira em identificar que alguns elementos, mais de um no caso, eles emitiam algo, e esse algo ela chamou de radioatividade. Então ela foi a pioneira nesse sentido. Tipo, ela viu que a radioatividade, a radioatividade é uma propriedade dos elementos, tipo, uma propriedade, é um fenômeno da natureza, ok? Então ela foi a pioneira em observar isso, que alguns elementos da tabela eles conseguiam emitir essa radioatividade de forma espontânea, era natural para eles, ok? Além disso, ela foi a única pessoa e mulher a ganhar 2 prêmios Nobel tanto na física quanto na química. Tipo, nesses estudos, né, da radioatividade, ela conseguiu, além de estudar esse fenômeno, que é a radioatividade, ela também descobriu alguns elementos químicos, como o polônio, né? Tipo, ela deu esse nome justamente para a questão
do país dela, né? A Polônia e tal, tá vendo a guerra, enfim, todo um conceito aí por trás. Ela quis homenagear seu país e deu o nome de Polônia para esse elemento que ela achou, esse elemento radioativo, ok? Então, a partir, né, como eu estava falando, a partir da radioatividade, do estudo da radioatividade e tal, todo aquele avanço científico sobre a radioatividade em si, os elementos radioativos, Geiger e Martens, dois cientistas e pupilos de Rutherford, que eu vou falar um pouco mais na frente, eles fizeram um experimento, ok? Utilizaram um elemento radioativo, é por isso que eu falei da radioatividade. Eles utilizaram um elemento radioativo para bombardear uma folha, eles chamam de folha, lâmina, de ouro, de platina, ok? Vocês podem deixar de alguns elementos, sem ser ouro aí. Mas, enfim, eles bombardearam uma folha de algum metal, uma lâmina bem fina de algum metal, com partículas alfa. Lembra que eu falei, né, que na radioatividade ele pode emitir tanto partículas quanto energia, né? Nesse caso, partículas alfa, ok? Com o intuito de que esse experimento ele tinha como objetivo verificar, no caso, ou testar, digamos assim, a teoria de Thomson sobre o átomo. Okay? O objetivo desse experimento, proposto por Geiger e Martens, era testar o átomo o modelo, né, de Thomson, que foi falado anteriormente, okay? Que era aquele modelo maciço. Se de fato o átomo ele fosse maciço, como Thomson previa, essas partículas alfas elas iriam passar direto, ok? Só que no experimento não foi isso que aconteceu. Algumas partículas alfa, poucas, ok? Poucas partículas, quase todas passaram, mas algumas poucas eram refletidas, ok? Ou tinham um grande desvio. Só que aí eles analisaram isso, né? E se fosse de acordo com o de Thomson, isso não devia acontecer. Então tinha algo errado com o modelo atômico de Thomson. Não era de fato como ele previa. O átomo não era maciço como entre aspas, pudim de passa. Eu não gosto muito desse termo, porque o átomo não tem um buraco no meio, né? Enfim. Não, mas, enfim, o átomo de pudim de passas, ou panetone, que eu prefiro, né? O panetone, que é aquela massa lá, toda, enfim, a massa positiva com as bolinhas, no caso, pode ser chocolate ou doce, não sei, frutinhas, né, cristalizadas, enfim, que seriam os elétrons. Então, o átomo de Thomson seria uma massa toda positiva, ok? Com os elétrons, tanto dentro como fora da massa. Isso seria o átomo de Thomson. Só que a partir desse experimento, Rutherford, que era o mentor de Geiger e Martens, ele conseguiu analisar que o átomo, de fato, não era maciço como Thomson previa e que, na verdade, o átomo ele devia ser composto por duas regiões, ok? Tranquilo isso? Se não ficou tranquilo, lembre, precisa botar aqui embaixo nos comentários que a gente responde depois, ok? Mas eu vou mostrar um pouco mais agora, no próximo slide. Rutherford, ele, a partir daquele experimento, né, de Geiger e Martens, ele conseguiu propor um novo modelo atômico, ok? Que viria a ser chamado de modelo planetário. Tranquilo isso? E como eu falei, tipo, ele conseguiu analisar, né, a partir do experimento, que o átomo era composto por duas regiões. Que regiões seriam essas? Seriam a eletrosfera, que eu teria os elétrons, e a outra região, que até então não tinha no modelo de Thomson, seria o núcleo, ok? E dentro do núcleo, também outra coisa que não tinha no modelo de Thomson, tem duas partículas novas, ok? Até então tinha uma massa positiva e tinha uma outra partícula que era o elétron negativo, né? Só que agora no modelo de Rutherford eu tenho o núcleo, e dentro desse núcleo eu tenho os prótons e tenho os nêutrons. Então, a partir do modelo atômico de Rutherford, ou modelo planetário, eu tenho duas novas partículas, que são os nêutrons e prótons, ok? Tranquilo isso? Se não ficou de novo, vai lá nos comentários e pergunta, ok? Contribuições do novo modelo atômico. Como eu falei, nesse novo modelo, o átomo agora não era mais maciço, como previa os modelos anteriores, no caso, o modelo de Dalton e de Thomson, ok? O átomo também era dividido em duas regiões, que era o núcleo, aí dentro do núcleo, como eu falei, tem duas partículas novas, né? Novas, que seriam os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo, eu tenho a eletrosfera, que seria a outra região. Fica ao redor do núcleo e
Dentro da eletrosfera, eu tenho os elétrons. É bem fácil de lembrar, né? Eletrosfera, elétrons. Eletrosfera, elétrons. Ok? Outra contribuição é a questão das partículas, como eu já falei já. Tipo, nesse novo modelo, eu tenho duas novas partículas, que são os prótons e nêutrons. Lembrando, até então eu tinha só o elétron. Ok? E outra coisa interessante de se falar é que o modelo de Rutherford, ele inclui as transformações radioativas. Vê que ele começou a partir do estudo da radioatividade, né, que influenciou esse novo modelo, aquele experimento lá com elemento radioativo e tal, que vem dar início a esse modelo atômico, ok? Então, ele acaba incluindo essas transformações radioativas que até então o modelo de Thomson também não explicava, ok? E sim, só para destacar essa questão de partículas fundamentais. Como assim, André, partículas fundamentais? São partículas que são fundamentais, como o nome já está dizendo, fundamentais em relação ao átomo, né? São partículas que formam o átomo. O átomo até então era conhecido como a menor partícula, só que a gente começa a ver que dentro do átomo tem outras partículas, que são essas partículas fundamentais, ok? E que partículas seriam essas? Como a gente já está falando, né? O elétron, ele é representado por esse Ezinho com menos, ok? Por quê? Porque o elétron, ele tem carga negativa, tudo bem? Então, o elétron, ó, Ezinho com menos. Fixem bem isso, ok? Porque isso vai ficar na vida de vocês agora. O elétron, né, o menoszinho aqui em cima, carga negativa. O nêutron, não tem nada, ok? Por quê? Porque o nêutron, ele tem carga neutra, ok? Por isso que o nome é nêutron. Nêutron, carga neutra. Nêutron, carga neutra. Tranquilo? E o próton, ele pode ser tanto representado por esse P com mais, quanto por esse P aqui sem nada. Porque a gente tem um costume, né, de representar coisas positivas sem o símbolo. Por exemplo, quando eu falo assim que eu tenho você sabe que eu tenho alguma coisa, positivo, né? Eu não falo, tipo, eu tenho mais dois celulares. Tipo, não, eu falo, eu tenho dois celulares. Porque, mesmo sem estar com um símbolozinho, a gente entende que é algo positivo, ok? Então, próton ele pode ser representado por esse P com mais ou simplesmente com P, ok? Então, próton, carga positiva. Elétron, negativo. Nêutron, neutro. E próton, positivo, ok? Vamos lá. Momento curiosidade. Apesar de Rutherford ter sugerido a existência do nêutron, foi seu aluno, outro pupilo de Rutherford, James Chadwick, que conseguiu provar a existência da partícula, no caso a partícula, o nêutron, né, somente 24 anos depois do modelo proposto por Rutherford. Então, mesmo que o nêutron está lá no modelo de Rutherford, tipo, ele meio que chutou. Tipo, ele só foi olhar e fez, olha, eu acho que tem uma partícula neutra aqui. É um exemplo, né? Ele não falou isso, mas ele meio que preveu, digamos assim, que tinha uma partícula lá, mas ele não conseguiu provar de fato que ela existia. Somente 24 anos depois do modelo proposto por Rutherford, que seu aluno conseguiu provar de fato que o nêutron existia, ok? Enfim, como nem tudo são flores, problemas do modelo atômico. O modelo de Rutherford não explicava como os elétrons ficavam em torno do núcleo sem perder energia e colidir com o núcleo. Como assim, Andrea? De acordo com a teoria eletromagnética, que era a teoria a qual Rutherford se baseou para criar seu modelo atômico, o elétron ele devia perder energia, né? Quando ele estava lá girando ao redor do núcleo, e em algum momento ele iria colidir com o núcleo. Só que isso não acontece. André, como é que você pode afirmar que isso não acontece? Mesmo se você não está vendo um átomo, como é que você pode afirmar isso? Porque se isso acontecesse, a gente não existia. Se alguém assistiu aqui o filme dos Vingadores, né, do Thanos, estalar os dedinhos e todo mundo virar poeira. Seria basicamente isso. Se esse fenômeno aqui acontecesse, do elétron colidir com o núcleo, seria basicamente aquele momento que Thanos estala os dedos. A gente iria virar poeira, ok? Iria virar simplesmente nada. Então, esse era um problema do modelo atômico proposto por Rutherford. E ele não conseguiu explicar o porquê que isso não acontecia. Eles sabiam que isso não acontecia, mas não conseguiu explicar o porquê disso não acontecer. Tranquilo? Eu falo tranquilo, mas não tem nenhum de vocês aqui, né? Mas falem no comentário aí, que tá tranquilo. Não entendi. Bota suas dúvidas num comentário aqui do vídeo. Ok?
Então, como nem tudo são flores, né? Mas só que a partir disso, a partir desse problema, também com o avanço, né, da questão de questões científicas, por exemplo, no comportamento da luz, avanços também na teoria quântica de Planck, que a matéria, a luz, ela começa a ser quantizada, ok? Em forma de quantos, questão de quântica mesmo. Esses estudos começam a dar fundamentos, né, para que um novo modelo possa ser criado, ok? Então, a partir dos estudos do comportamento da luz, teoria quântica, etc., os cientistas começam a analisar, de fato, como melhorar esse modelo atômico de Rutherford. Eu falo cientistas, mas na verdade é basicamente Rutherford novamente e Bohr, que eu vou explicar mais na frente, ok? Porque Bohr, aluno de Rutherford, ele conseguiu responder essa pergunta, na verdade, esse problema que tem no modelo de Rutherford, ok? E também uma questão interessante que o modelo de Rutherford conseguiu resolver é a questão do porquê alguns elementos, ao serem excitados, eles emitem radiação em determinada frequência de onda. Okay? Como assim, André? Por exemplo, o lítio, ao ser excitado, né, no caso queimado, ele emite radiação na cor vermelha. Okay? O estrôncio, eu não sei o que conhece, mas parecem lilás. O sódio, quando excitado, ele emite uma cor mais amarelada, né? O cobre, seu verde e assim por diante, ok? E isso também explica como é que funciona a questão dos fogos de artifício. É a partir desse fenômeno que os fogos de artifício têm cores específicas, ok? Enfim, como eu estava falando, né? A partir daqueles estudos, etc. Bohr, no caso, Niels Bohr, ele foi aluno de Rutherford e ele conseguiu propor um novo modelo atômico. Não muito diferente do modelo de Rutherford, ok? É apenas um modelo de Rutherford melhorado. Como assim, André? Rutherford e Bohr, no caso, eles meio que se juntaram para construir um novo modelo atômico, ok? Só que nesse modelo atômico, os elétrons ficavam, para resolver aquele problema do modelo de Rutherford, os elétrons, eles ficavam em volta do núcleo, só que em órbitas definidas ou níveis de energias definidos, ok? E quanto maior a energia que o elétron podia conter, mais longe ele podia ficar do núcleo. Em um orbital mais longe, né, ele podia ficar, ok? Cada orbital suporta um número determinado de elétrons. Quanto mais longe o orbital ou camada, um maior número de elétrons ele pode ter. Por exemplo, aqui na imagem, né, de forma bem brusca, digamos assim. Aqui eu tenho 2, aqui eu já tenho o quê? Tenho 8 elétrons, ok? Então, quanto mais longe a camada ou orbital, mais elétrons ele pode ter, ok? E para que o elétron fique mais longe, mais energia ele tem que ter. Quanto menos energia, mais próximo do núcleo, ok? E é que a gente não muda, né, em relação a partículas. Eu tenho, de novo, os elétrons ao redor do núcleo, e dentro do núcleo eu tenho aqui em roxo os prótons, e de verde eu tenho os nêutrons. Então, não mudou muita coisa em relação ao modelo em si, só aos fenômenos que ele podia explicar. Okay? Mas, de novo, como nem tudo são flores, apesar do modelo explicar e prever vários fenômenos da natureza, o modelo atômico de Bohr ele só funcionava para átomos com apenas um elétron. Por exemplo, o hidrogênio, que tem apenas um elétron, ou íons. Íons de hélio, por exemplo, ou íons que têm apenas um elétron. Então, esse modelo só funcionava para átomos com apenas um elétron. Isso é um problema, porque a gente sabe que temos vários átomos com vários números de elétrons diferentes. Então, esse era um problema do modelo. Apesar dele explicar mais fenômenos do que o de Rutherford e melhorar, ser o modelo de Rutherford melhorado, ele ainda tinha esse problema, ok? E, de novo, tem um problema, tem solução. Erwin Schrödinger, eu não sei qual é esse nome, mas Erwin, ele criou um novo modelo, que é um modelo atual, desde 1926 até hoje, né, quase 100 anos. Esse modelo é o modelo atual, modelo atômico atual, ok? Que é o modelo de nuvem eletrônica, ou modelo de probabilidade, ou modelo de Schrödinger, enfim, não sei falar.
O modelo foi baseado no estudo do comportamento da matéria, ok? E na própria teoria quântica proposta por Erwin. Ou seja, tem uma equação bem conhecida que é a equação de Schrödinger. Essa equação é basicamente a sua teoria quântica, ok? E nessa teoria quântica dele, ele conseguiu propor, a partir dela, né, ele conseguiu propor um novo modelo atômico, que é o modelo mais completo possível, ok? Esse modelo, como está dito aqui, é usado até hoje por ser um modelo que consegue explicar da melhor forma os fenômenos da natureza. Então, a ideia do modelo é essa, né? Que ele consiga explicar vários fenômenos possíveis. Se o modelo não consegue, então ele acaba sendo ultrapassado, como aconteceu tanto no modelo de Rutherford, de Thomson, Dalton, e assim até chegar aqui. Eles eram modelos interessantes, eles explicavam alguns fenômenos, só que não explicavam outros. E aí surge um problema. Então, o modelo é remodelado, ele não é destruído, né? Ele é apenas remodelado. Então, tem um novo modelo atômico, né? Que é usado até hoje. Esse modelo atômico, que é o modelo de nuvem eletrônica, ou modelo de probabilidade, ou também modelo de Schrödinger, eu não sei qual é o nome dele, mas enfim, o modelo desse carinha aqui, ok? É um modelo que foi baseado no estudo do comportamento da matéria, ok? Como a matéria se comportava a nível quântico, digamos assim, e na própria teoria quântica proposta por Erwin. Eu botei Erwin porque é mais fácil de falar Schrödinger, ok? Então, teoria quântica é algo bem complicado, não vamos abordar aqui porque, enfim, é só de curiosidade mesmo, essa questão do modelo atual. Mas, enfim, a teoria quântica de Schrödinger está baseada basicamente na sua equação. Se vocês forem pesquisar na equação lá de Psi, lá dele, vocês vão ver que é uma equação bem complicadinha, ok? E que basicamente resume sua teoria quântica. E a partir dela é que ele conseguiu propor um novo modelo. E por que esse modelo é atual usado até hoje? Quase 100 anos depois ele ainda é atual. Porque esse modelo é o que consegue explicar da melhor forma possível os fenômenos da natureza. E a ideia do modelo é basicamente essa, né? Que o modelo ele consiga explicar de forma mais completa os fenômenos da natureza. Que a gente consiga utilizar esse modelo para explicar as coisas. Se a gente não consegue, então esse modelo ele deixa de ser interessante para ser usado na ciência, ok? E acaba sendo remodelado ou criado outro modelo, como aconteceu com o modelo de Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr, etc. Eram modelos que não foram destruídos, eles ainda podem ser usados, mas eles só são usados para explicar alguns poucos fenômenos, ok? E a ideia é que quando o modelo não explique tudo, ele acaba sendo remodelado. E assim vai explicando e acrescentando alguns fenômenos da natureza. Que foi o que aconteceu até chegar no modelo atual, que é o modelo mais completo de todos até agora. Apesar de ser pouco conhecido, né? Um pouco a gente conhece esse modelo, porque ele é tão complexo, essa questão de teoria quântica, que ele é pouco trabalhado, por exemplo, na escola. Você pouco se trabalha com o modelo de Schrödinger. Trabalha no máximo com o modelo de Bohr, até o modelo de Bohr. Okay? Porque esse modelo é muito complexo. Ok? Enfim. E é o modelo atômico mais feio, ok? Vocês podem ver, né? É um modelo atômico que não é tão bonito. A gente não trabalha muito com ele, mas ele não é tão bonito. Só que ele ainda traz algumas coisas dos modelos anteriores. Por exemplo, eu tenho um núcleo e tenho uma eletrosfera, que a gente está chamando de nuvem eletrônica, ok? A eletrosfera, que fica o quê? Os elétrons, e o núcleo eu tenho os prótons e nêutrons. Aqui em laranja, vermelho, seria. E quanto mais escuro, né? Isso daqui, maior é a probabilidade de encontrar o elétron. É porque esse modelo é um modelo de probabilidade. Tanto que eu falei na questão da equação, né? É uma equação de probabilidade, ok? Tranquilo? Se não ficou tranquilo, pessoal, vai lá nos comentários e pergunta, ok? Por curiosidade, para explicar em relação a Schrödinger, né? Para explicar uma interpretação sobre a teoria quântica, Schrödinger criou uma analogia, onde um gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo dentro de uma caixa. Isso é bem louco, né? Tipo, o pessoal, ele não maltratou nenhum gato, né? Só uma analogia que ele criou para explicar a teoria quântica, para vocês verem o quanto ela é complexa. A ideia era que ele botou um gato, né, dentro de uma caixa fechada, e dentro dessa caixa eu tinha aqui um elemento radioativo, um contador do Geiger,
E tinha também, eu não sei o que é isso, mas veneno. Em alguns lugares eles falam que é veneno, ok? E, enfim, dentro de uma caixa só. E esse gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo, ok? E a ideia é que ele não botou, né, mas ele criou uma analogia em que o gato estaria vivo e morto dentro de uma caixa, ok? E só que dentro dessa caixa, além do gato estar dentro de uma caixa fechada, dentro da caixa teria elemento radioativo e teria veneno, ok? Então, a ideia era que a caixa estaria fechada e o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo, ok? Não é vivo morto, não é um zumbi, é vivo e morto ao mesmo tempo, ok? Até o momento que a gente abrisse a caixa. E quando a gente abrisse a caixa, a gente veria o gato ou vivo ou morto. Mas se a caixa estivesse fechada, ele estaria ao mesmo tempo vivo e morto. Para vocês verem a ideia da teoria quântica, o quanto ela é complexa, né? Tipo, algo vivo e morto dentro de uma caixa. Como é que pode isso? E só mudaria no momento que eu observasse, né? Quando eu abrisse a caixa, que ele estaria ou vivo ou morto. Porque ele teria que assumir um dos dois. Ele não poderia estar ao mesmo tempo vivo e morto, como estaria quando a caixa estivesse fechada. E lembrando que é só uma analogia. Ele não matou gato nenhum, ok? Nenhum gato foi botado dentro da caixa, nem nada. Tranquilo? Então, a partir disso, né, a partir dessa analogia, foram criados alguns memes. Que agora, se vocês não entendiam quando viam, agora vocês vão entender se vocês virem, né? Só pra vocês darem uma curiosidade aqui, é tipo, e aí, Schrödinger? Algo deu errado aqui, tipo, gato sem cabeça, né? Na verdade tá com a cabeça, mas, enfim. Schrödinger, por favor, abra a caixa. Isso aqui é bem triste. O bichinho tá chorando. E diga ao Schrödinger que eu estou vivo. Tipo, o bichinho tá um pouco estressado. Talvez um pouquinho. Mas, enfim. Só pra vocês verem esses memes científicos, né? Evolução dos modelos atômicos, ok? A gente tem aquele primeiro modelo, né, que ela não falou lá, a questão do modelo da Grécia Antiga, modelo dos filósofos, etc. E só que depois surge o primeiro modelo científico de fato, que é o modelo da bola de sinuca, aquele modelo de Dalton, né, indestrutível, etc. E nesse modelo, reparem aqui que eu não tenho nenhuma partícula nele, ok? Não tenho próton, elétron, não tenho nada, tranquilo? E com o avanço da ciência, aquele experimento da falou de Crookes, da eletricidade, etc., a gente vem para onde? Vem para o segundo modelo atômico, que seria o modelo do pudim de passas, que não tem nada a ver com pudim, né? Não tem buraco no meio, mas enfim. A gente tem esse modelo, que é um modelo onde eu já tenho a primeira partícula, que é o elétron. Eu tenho uma esfera totalmente maciça, com elétrons tanto fora, né, que parece que é só fora, mas dentro eu também tenho, ok? O Alan falou lá atrás, ele até mostrou a imagem tipo, cortada aqui. Então os elétrons também estão dentro e fora dessa esfera maciça, ok? Só que aí vem aquele de novo, a ciência evolui, radioatividade, etc. Vem um novo experimento, que é aquele experimento de Geiger e Martin, né, com a bombardeando a folha de ouro, etc. E Rutherford, que não é besta nem nada, pegou o experimentado dos seus alunos e propôs um novo modelo, que seria o modelo planetário, ok? Onde o átomo ele não é mais maciço, como os modelos anteriores, e agora era composto por duas regiões, que são a eletrosfera e o núcleo. E aqui eu tenho duas partículas novas. Aqui eu tinha só o elétron, né, que eu não tinha nada, era só o átomo, elétron, e aqui surge os prótons e nêutrons, ok? Que ficam no núcleo, e na eletrosfera eu tenho os elétrons. De novo, a eletrosfera ao redor do núcleo, elétrons, núcleos, prótons e nêutrons. Elétrons nunca podem estar dentro do núcleo, a não ser que esteja algo explodindo aqui. Aí pode ser possível que esteja lá dentro, mas o elétron não fica dentro do núcleo e prótons e nêutrons não ficam na eletrosfera. De novo, a não ser que esteja algo explodindo. Aí pode ser que sim, ok? Mas enfim. Só que aí é aquela questão, né? Do elétron colidir com o núcleo, etc. Aquele problema da teoria eletromagnética. Vem Bohr e aperfeiçoa esse modelo, criando um novo modelo planetário, ok? Que agora é o modelo de Rutherford e Bohr, ou simplesmente o modelo de Bohr, onde os elétrons estariam o quê? Em orbitais, ok? O elétron com maior energia está em um orbital com maior energia, ou camada, ou nível de energia, ok? Então os elétrons não ficam de forma aleatória, eles ficam em níveis
ou camadas, ou em órbitas definidas. Não é orbitais, eu falei de orbitais, né, mas são órbitas. Órbitas definidas, ok? Só que aí, de novo, problema. O modelo só pode ser usado para átomos com apenas um elétron. E outra coisa que eu esqueci de falar também é que dentro desse modelo eu não mudo, né? Eu tenho elétrons na eletrosfera e prótons e nêutrons no núcleo, ok? Mas, enfim, o modelo de Bohr só poderia ser usado para átomos com apenas um elétron. Só que isso a gente viu que tem átomos com mais de um elétron, então isso era um problema. Aí surge o quê? Um novo modelo, que é um modelo totalmente baseado na quântica, na teoria quântica de Schrödinger, que é o modelo da nuvem eletrônica ou modelo de probabilidade, onde eu tenho também o núcleo, que fica os prótons e elétrons, não aparece aqui, né, mas está aqui, e eu tenho a eletrosfera, ok? Que fica os elétrons. Quanto mais escuro, maior a probabilidade de encontrar os elétrons. Ok? Se não ficou ok, dúvidas nos comentários lá embaixo, ok? E por fim, vamos de indicação, né? Esse simulador bem interessante que a gente achou. É só digitar isso aqui que vocês chegam lá, é gratuito, ok? Esse simulador, eu vou ter os átomos das teorias mais importantes, o modelo de Dalton, Rutherford, etc. Vou ter também o átomo, ele vai estar em movimento, né? Os elétrons e os prótons e nêutrons e tal, tudo em movimento. E tem também algumas informações, tipo, sobre o modelo. Então é bem interessante vocês darem uma olhada. Aí tem cada modelinho lá, vocês só clicarem, que vocês vão acompanhando tanto o modelo em movimento, quanto as informações sobre aquele modelo. E é isso, pessoal. A gente agradece por ter acompanhado, ter assistido todo o vídeo, ter pulado, não sei. Se gostou, dá uma curtida. Se não gostou, curte também aí que não gostou. E comenta se tiver alguma dúvida que a gente responde depois, ok? Até mais. Elon e eu agradecemos aí vocês terem participado.